pessoal, sejam bem-vindos a mais esse podcast Casa na Rocha. E hoje nós estamos aqui com um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre a criatividade, as artes e a espiritualidade. Olha que maravilha! E nós estamos com uma convidada muito especial para falar sobre isso conosco hoje, que é a Gisele. Já já vocês vão conhecer ela. Mas antes eu quero passar a palavra para o pastor Giovanni e dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando nesse podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Nós nos alegramos por ter você conectado conosco. E desde já te pedimos de todo o coração, compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, para que o máximo de pessoas possíveis possam também receber essa linda mensagem, falar sobre esse assunto tão importante, né? Que se gosta muito, a parte de estética, de artes, de criatividade. Se você quer crescer e se desenvolver, nós vamos ter dicas preciosas aqui para você. E desde já nós sempre queremos começar com a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus fala alguma coisa sobre dons, sobre ministérios, sobre capacitações, capacidades, talentos? Nós vamos ver que sim, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 28, olha só o que o apóstolo Paulo fala acerca dos dons. Sempre lembrando que dom, a palavra dom, carisma, significa um presente, algo que Deus nos dá como fruto da sua graça, da sua misericórdia, a fim de nos capacitar, de nos fazer funcionais, produtivos, abençoadores. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 28. Ele diz assim: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois aqueles que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração. E nós temos duas administradoras aqui de empresas, né, que depois atuaram em áreas profissionais diferentes, mas aqui, olha aqui que legal, o dom de administração. E aqueles que falam diversas línguas. Paulo continua dizendo, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres ou ensinadores, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam? E a resposta aqui é não. Cada dom específico é dado para pessoas diferentes, para que nós possamos aprender o que na ciência se chama de interdependência. Ninguém é independente, ninguém também deve ser dependente dos outros, a não ser de Deus. A nossa dependência em si, na Bíblia Sagrada, deve ser do Senhor. Mas todos nós, na maturidade cristã, a maturidade cristã nos ensina, somos interdependentes. Deus revela a sua graça, a sua sabedoria, no que Paulo chama lá em Efésios da multiforme sabedoria de Deus. Deus tem muitas formas de derramar a sua graça, as suas sabedorias, dons, talentos e capacidades às pessoas, para que nós juntos, em comunidade, como família de Deus, possamos nos complementar. Não é rivalizar, não é querer a vida do outro, mas sim nos complementar em amor, trabalharmos em cooperação, a fim de manifestarmos a graça, a glória, o propósito de Deus na nossa vida, na sua igreja, na nossa comunidade e nas nossas famílias. Ele termina de forma assim, maravilhoso, sabe? Ele diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, a Bíblia termina aqui, né? Paulo termina de forma extraordinária. Olha, busquem dons, busquem desenvolver os seus talentos, as suas capacidades. E aqui nós temos conosco, né, Rose? Uma mulher Sim. muito capacitada, preciosa, uma artista de verdade. Alguém que Deus deu um dom, uma capacidade linda na área de artes. Nos ajuda muito sempre quando a gente vai fazer eventos, pequenos detalhes, cartazes, uma série de coisas. Depois ela vai enumerar as coisas que ela faz. Uma artista de verdade, uma administradora de empresas, mas que também é uma artista e se dedica, se encontrou no mundo das artes, da criatividade. Olha só que coisa legal. Às vezes você está numa profissão, mas Deus te deu um dom numa outra área. De repente, servindo na igreja, servindo pessoas, fazendo cursos, capacitações, coisas diferentes, você vem a se descobrir numa outra área que não foi
talvez a sua área de graduação e de formação. Então, busque com dedicação os melhores dons. É a palavra de Deus nessa tarde. E não só isso. Procure sempre um caminho mais excelente. Faça o melhor possível dentro do possível. E o impossível entregue nas mãos de Deus. Faça com excelência. Dê o seu melhor para Deus e em favor das pessoas. E eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, além de ser um profissional qualificado e diferenciado no meio da sociedade e também no meio da nossa comunidade, tá bom? Bem isso. Rose, passo a palavra para você, querida. Bom, Gisele, seja bem-vinda a esse podcast. Muito obrigado por você ter aceito o convite, né, de imediato para vir partilhar um pouquinho da sua experiência profissional aqui né, com esse pessoal que está em casa assistindo a gente. E aqui comigo o pastor Giovanni também, porque olha, eu sou bem curiosa, então vou perguntar mesmo, tá? Gisele, você tem alguma, né, o pastor Giovanni já falou, a sua graduação é administração. Você tem alguma especialização nesse mundo da arte ou realmente foi um presente de Deus para você esse dom? Então, eu sempre fui a pessoa que gostei desse mundo artístico, né? Digamos assim, desde pequenininha eu gostava de desenhar, eu era criança que gostava. A minha diversão na infância era comprar material escolar. Então, assim, que eu comprava canetas e lápis de cor, e tudo que eu podia, assim, voltado para esse mundo. E eu sempre gostei muito, né? Mas aí a gente vai crescendo, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. A gente vai crescendo dentro de um sistema educacional que ele vai moldando um pouquinho mais a gente e a gente vai chegando em outras áreas, né? E aí eu fiz primeiro psicologia, depois de psicologia fui para administração, né? E eu lembro que, tanto na época assim, da faculdade, na época do ensino médio, eu era a pessoa que fazia os trabalhos de arte. Então, meus trabalhos eram aqueles trabalhos assim, cheios de, né, de detalhe, cartazes. A gente tinha uma disciplina na época do ensino médio, que era artes, né? E uma das avaliações era desenhar um rosto. E aí eu lembro que eu desenhava assim de mais de metade da sala o rosto para todo mundo, porque ninguém conseguia. E aí eu ia lá e tipo para mim era tão simples assim. E aí eu ia fazendo assim. Então eu sempre gostei muito, né? Eu sempre tive essa predisposição, digamos assim, para esse lado, né? Para esse mundo mais artístico mesmo. E aí, quando foi depois da graduação, eu fui encaminhando mais ainda para esse lado da arte mesmo como profissão. Olha só, descobrindo mais da Gisele aqui, né? Eu não sabia dessa parte da graduação de psicologia antes da arte. É bem interessante. Eu tenho pós-graduação em arte e terapia, né? Eu falo que é uma junção da arte com a psicologia também. Então é um assunto que eu gosto muito. Apesar de ser um pouquinho diferente, porque eu não tenho esses dons artísticos, tá? Quando nós falamos de arte e terapia, é um processo um pouquinho diferenciado, né? Não visa essa questão estética, no qual o seu trabalho realmente busca, né? É muito importante essa parte da estética na arte. Mas fala um pouquinho aí para a gente, Gisele, o que a arte ela agregou na sua vida? O que trouxe para a sua vida que você fala, isso acrescentou muito para eu ser quem eu sou hoje? Bom, vou voltar um pouquinho, assim, de como foi que eu Conta ingressei. a tua história, né? Já ia falar, vou contar um pouquinho aqui a mesmo. história. Deixa eu apertar um pouquinho. Eu ingressei mesmo na arte quando eu entrei para o mestrado. Eu me graduei em administração e logo em seguida eu engatei no mestrado lá em Belém do Pará, né? Sou de Belém do Pará. E aí, ao longo do processo desse mestrado, eu fui entrando em processos de crise de ansiedade, né? Eu desenvolvi transtorno de ansiedade generalizada nesse período. E aí, eu não conseguia dormir, né? Eu tinha crise de ansiedade, eu acordava de madrugada com taquicardia, achando que eu ia morrer. Enfim, foi assim, um processo bem doloroso, né? Durante esse período. E aí, uma amiga falou assim, vamos começar a desenhar? Vamos começar a fazer lettering, na época, né, que é a arte de desenhar letras, e a gente começou, nas madrugadas ali de insônia, a desenhar. E aí a gente via vídeo no YouTube, começou a desenhar, e aí fui despertando de novo para aquela predisposição que eu já tinha ali voltada para a arte. E aí, ao longo desse processo, eu lembro que o Instagram ainda estava assim no começo, e aí tinha começado a sair a parte dos stories, e aí eu compartilhava de madrugada ali, que eu estava desenhando, né, postava assim, uma coisa bem simples mesmo. E aí as pessoas do meu convívio, na época, começaram a ver e pedir.
pedir para eu personalizar um álbum, pediam, ia ter encontro de casais na igreja, pediam para eu fazer algumas coisas, e aí assim eu comecei a ver ali uma oportunidade de negócio, né? Que eu estava no mestrado, não tinha bolsa no mestrado, foi na época que cortaram as bolsas do mestrado. E aí eu falei assim, opa, acho que isso daqui pode ser uma coisa boa para mim, né? E aí eu comecei, eu fui, aí tranquei o mestrado, passei 5 meses com o mestrado trancado, e a parte artística, né, empreendedora, Uhum. artista empreendedora foi crescendo. E aí, ao longo desse processo, eu falei assim, cara, é isso que eu quero para a minha vida. Acho que eu finalmente me descobri como profissional, né, como pessoa também. E hoje eu vejo muito assim, a arte para mim, eu acho que tem alguns pontos assim que ela agregou muito para mim. O primeiro foi ver a arte como um processo de cura, dentro desse processo de cura, né? E foi me trazendo para esse novo mundo, eu fui melhorando, eu estava fazendo terapia na época. E aí, assim, era uma forma de eu me realizar pessoalmente, né? Tipo, psicologicamente também, Uhum. e financeiramente, na época que era uma coisa que eu precisava. O outro ponto que eu acredito assim que a arte agregou foi de eu conseguir, que é uma coisa que tem acontecido ao longo também desse ano, desse período de mudança para cá, foi de finalmente conseguir, como é que eu posso dizer, lançar mão da minha identidade como artista, né? Tanto pessoalmente quanto espiritualmente, assim. Isso tem sido uma coisa muito poderosa para mim, né? Nesse sentido, assim. E aí surge uma pergunta, Gi. Como é que você Sim. concilia essa vida de artista e a espiritualidade, a tua vida cristã? Conta um Para pouquinho sobre mim, isso. para mim, assim, tem sido a combinação perfeita, eu diria, né? Se a gente for parar para pensar no Deus Criador e que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, nós também somos criativos, né? Nós também somos criadores e somos artistas. É, eu fico pensando assim, né? A Bíblia em si, se a gente for parar para pensar, ela é uma obra de arte também, né? Ela é assim um tesouro artístico, né? Ao longo do processo, se a gente for olhar para a criação, imagina Deus com seu falar criou o mundo inteiro, né? Olha o quanto que isso é poderoso. E às vezes a gente se pauta muito em algumas teorias, não que isso seja ruim, né? Mas tipo, em teorias, em números e tudo mais, e esquece de ver a beleza, né, a arte dentro desse processo espiritual, digamos assim, né? Então, eu estava até esses dias lendo um livro que ele é A Arte e a Bíblia, que é eu esqueci sobre o sobrenome dele, mas é Francis, o primeiro Uhum. nome. E aí ele fala exatamente sobre isso. Ele fala assim que a gente se enxergar enquanto artista, enquanto pessoas criativas, enquanto seres criativos, a gente também está glorificando a Deus, né? Sim. E para mim isso tem sido assim muito poderoso nesse sentido de eu me identificar como uma pessoa artista, né? Como um ser que também cria e que o que eu faço e o que eu sou hoje é para glorificar a Deus em tudo que eu faço, né? Isso é muito importante que você falou, né? Ou seja, a nossa profissão, a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa missão de vida, nada mais é feito, criado, né? Entregado por Deus para nós, nosso dom, nosso talento, para nós manifestarmos a graça e a glória de Deus, né? Então, dentro das nossas profissões, dentro do nosso trabalho, o cristão precisa entender que o nosso trabalho não é uma coisa secular, não. Tudo para o cristão é sacro, é santo, é consagrado, deve ser dedicado ao Senhor, inclusive a arte, né? Inclusive. Dentro da filosofia, a arte é vista como uma expressão da alma humana, né? Então, nas suas diversas manifestações. Uhum. Sim. E é muito lindo isso, né? A Bíblia também fala que o homem é corpo, alma e espírito. Então, Exatamente. no centro da personalidade do homem está a alma, como você falou, né? E é dentro da alma humana que vem os sentimentos, as emoções, que geralmente são refletidos através da sua obra de arte. E que coisa linda isso, Gi, né? Você se descobrir como artista, se descobrir Sim. dentro do dom e do talento que Deus te entregou, cumprir o Uhum. teu propósito como artista, né? Compreender que a tua vocação, a tua profissão deve ser efetuada, seja você um dentista, um médico, um advogado, seja qualquer área profissional da sua vida, de um trabalho digno, honesto, legal, correto, ético, você pode desenvolver a sua profissão, seu dom, seu talento para a glória Sim. de Deus. Diziam os E antigos, né, para mim fechar aqui minha parte, os antigos teólogos, né, na confissão, uma das confissões de Westminster,
lá na Inglaterra, eles diziam que o supremo propósito do ser humano é desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da sua glória. E é o que Paulo fala também em Efésios. Que lindo isso, você, né, na sua busca ali, no meio de uma dificuldade também, aqui tem um aprendizado cristão, né? No meio da dificuldade, que foi a insônia, a falta de sono, junto com uma amiga, uma dica, um conselho de alguém que amava você, você foi se descobrindo como artista e Deus revelando o supremo propósito de Deus através da sua vida. Sim. E nós somos agraciados com isso, né? E sabe Exatamente. como a gente percebe que realmente a pessoa faz o que ama? Quando, ao falar do que faz, gente, tem esse brilho nos olhos, né? Quando a gente fala sobre aquilo que a gente faz e que a gente faz com amor, os olhos, eles transferem isso, porque realmente vem de dentro para fora, né, Gi? E é muito Exatamente. nítido isso em você, né? De você se completar, de você ter realmente se encontrado Sim. nessa parte artística aí. Tá? O pastor Giovanni falou, né, fez uma perguntinha para você sobre essa questão cristã. Você já fez algum trabalho, né, na igreja? Você já expressou de alguma forma esse seu trabalho? Se sim, qual foi? Conta pra gente a história disso e qual foi o que mais te marcou aí, né? Porque na verdade é algo que você de fato ofereceu para Deus, né? Sim. Teve algum trabalho assim? Então, na verdade, quando eu me mudei, agora em janeiro, né, eu fiquei um pouquinho assim numa crise de identidade, digamos assim, enquanto artista, né, para saber que caminho que eu ia seguir e tudo mais. Eu estou fazendo técnico em design gráfico, né, que é uma área também que eu gosto muito. E eu lembro assim exatamente da oração que eu fiz. Eu orei para Deus e falei: Senhor, eu estou entregando a Sonhos em Letras nas tuas mãos. Se for algo que é para mim, se é esse o caminho que o Senhor tem para mim, não sei como, mas o Senhor vai me devolver isso vai prosperar de alguma forma. Porque eu estava assim, eu não via como fazer aquilo, Uma luz no né? final do túnel. E aí eu falei assim, não, Senhor, eu te entrego, eu tô entregando nas tuas mãos as Sonhos em Letras. E se não for para mim, o Senhor vai me dar paz, né? Nesse sentido. E aí as coisas foram começando a acontecer, assim, eu acabei pegando um outro trabalho, né, voltado para marketing, design e tudo mais. E aí, de repente, nos 2 últimos meses, parece assim que eu tive um boom, uma reviravolta, assim, né, nas Sonhos Eleitas, de trabalho chegando, pessoas que eu não sei nem como conheceram o meu trabalho, assim, de outros lugares, né, e aí eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei assim, isso é uma resposta, não tem como não ser, né? Isso é uma resposta, É essa é uma a minha resposta. identidade. Foi Assim, algo E sobrenatural foi de algo Deus. sobrenatural. sim. Essa Você foi uma orou das e Deus te experiências. respondeu. A Essa nossa foi uma das entrada aqui da experiências. Igreja Casa na Rocha, Sim. gente, é uma expressão da arte dessa menina, né? Como foi para você, Gi? Conta pra gente fazer isso, né? Fazer esse É, trabalho artístico, sim. né? Eu falo que é praticamente um agradecimento a Deus. Não Sim. é isso? É, Talvez uma sensação de muito. agradecimento a Deus pelo dom que deu, poder ter a oportunidade de Sim. fazer essas pinturas lindas que você fez na Isso foi entrada aqui da igreja. essa também foi um outro propósito que eu coloquei assim no meu coração, né? De adorar a Deus com o que eu sei fazer de melhor, né? Que é a arte. Então, isso para mim, eu falo que é um privilégio muito grande. Eu poder, tipo, entregar, não só Igreja Casa na Rocha em si, mas entregar para as pessoas algo voltado para essa questão da minha espiritualidade, né? Da minha crença, enfim, sou cristã. E entregar isso, ter oportunidade de entregar isso para Deus é muito valioso, é muito precioso, né? E é um ponto que eu queria destacar. A gente, enquanto cristão, a gente tem esse dever de valorizar a arte, de valorizar o que é belo. Né? Tem um versículo que eu gosto muito, que é quando, lá em Êxodo, né? Acho que é Êxodo 35, Isso. o Espírito de Deus vem sobre Bezalel e Auliabe. a Oliabe Isso. e entrega para eles a capacidade, a destreza, a Uma unção, né? habilidade, Especial. é uma unção especial. E se a gente for parar para observar no Antigo Testamento, né, o Espírito de Deus ele vinha sobre reis, sobre profetas, para dar aquela capacidade específica. E olha que incrível, né, que poderoso que é. O Espírito de Deus veio sobre essas pessoas para que elas tivessem a capacidade de desenvolver todo e qualquer trabalho artístico para o tabernáculo, mas o Espírito de Deus que vinha sobre reis, profetas, juízes,
foi sobre esses dois irmãos e entregou isso para eles. E quando eu li isso, eu falei assim, meu Deus, olha o que Deus entregou na minha mão. É linda esse trechinho, né? Eu li também ele. É onde uma conversa, na verdade, que É, Moisés está tendo com os isso. israelitas, né? É, Passando essa informação Deus que o Espírito de entrega. Deus veio É. sobre eles. E eram mais pessoas que foram Sim, abençoadas com esse dom, E aí né? E eu esses acho que é dois tomaram frente importante. ali para adornar o templo, né? E, O sim. tabernáculo E é ali. importante a gente colocar isso, né? Que a arte ela tá para além da pintura, né? Exatamente. Ela Muito se além manifesta de várias de várias formas, né? formas. Música, dança. E se a gente for parar para observar, a gente vê a arte na Bíblia ao longo, né, dela inteira. Então, por exemplo, Apocalipse, a gente tem um lugar preparado com ruas de ouro esculpidas para a gente, para quando a gente chegar no céu. Imagina, Outro detalhe importante, Gi, né? é entender que Deus é um Deus estético, né? Deus fez, a Exatamente. Bíblia diz que Deus é belo, né? A beleza da tua É, formosura. Então exato. tem vários adjetivos de Deus relacionados à estética, a A beleza, beleza, a né? O ser criação, humano né? A tem criatividade. por ser a imagem e semelhança de Deus, Sim, como você falou, tem esse lado artístico de poder enxergar o que é belo, buscar sempre a sempre. perfeição, porque nós viemos de um Exato. Deus que é assim. Só um detalhe muito importante é que quando nós estamos falando sobre a questão de nós expressarmos essa criatividade de Deus, que é o Criador, é que a nossa criatividade, ela é diferente de Deus Sim, no seguinte sentido: Deus faz a partir do nada. nada. Isso. Né? A expressão hebraica Sim, é ex nihilo, a teologia fala isso. Na exatamente. criação do mundo, Deus começou a criar todas as coisas, o céu, a terra, as árvores, os animais do campo, o ser humano, e viu Deus que tudo era bom, tudo que Deus Uhum. faz é bom. E só Deus tem essa capacidade de criar do Do nada. nada. Sim. Diferentemente de Nós Deus, nós temos esse lado criamos. criativo, como você mencionou, mas não temos esse É ex finito, nihilo. né? Do nada nós não temos essa capacidade, mas podemos criar a partir das coisas que Que Deus Deus já criou. criou, as Exatamente. matérias-primas, né? O Isso. ferro, o fogo, a É. cera, a madeira. E, Nós podemos pegar os elementos minerais, naturais, os metais, os plásticos, os diversos, né, materiais que uhum, existem, criados por Deus, ou até que Deus deu capacidade para o homem criar, não a partir do nada, mas de elementos que já existem. E aí Uhum. sim nós exercemos a nossa exatamente. criatividade. E Aham. isso é lindo. Uhum. É maravilhoso, né? E isso, inclusive, é uma das coisas que a gente coloca, né? Tudo que a gente cria vem a partir de algo que já foi criado. Então, a gente, enquanto ser humano limitado, né, com uma capacidade, digamos ali, finita, a gente cria a partir do que já existe. Então, eu posso representar uma pintura a partir das flores, né, Uhum. dos animais e tudo mais, de coisas que já existem, porque, como o pastor Gil falou, né, nossa capacidade é diferente da capacidade de Deus, obviamente, mas é também essa capacidade que nos difere dos seres não humanos, né? E o quanto que O isso é animal não tem incrível, essa não tem essa capacidade, né? capacidade, Alguns até exatamente. têm, né? Por exemplo, o João de Barro tem a capacidade de Sim, construir uma casinha, é, que é meio que um É um elemento, vamos dizer artista. assim, é uma arte, artístico, né? natural, meio bruto, Arte. mas tem essa capacidade, É, né? É bem exato. Alguns isso. animais são dotados não como uma expressão da sua alma, porque a teologia Sim. ensina que os animais têm uma espécie de alma coletiva, né? Uhum. Genérica, geral, diferentemente do homem, que cada alma é eterna, foi criada por Deus, é individual, é fruto de uma personalidade criada pelo Sim. Criador, e a criatividade e as artes são uma expressão da alma humana. Sim. É lindo Uhum. isso. É. E aí, voltando, né? Para mim é extremamente poderoso poder servir a Deus a partir disso. Porque às vezes eu ficava nessa dúvida. Ficava assim, Senhor, o que que eu vou fazer para te servir? Né? Eu ficava assim, eu não sei cantar. Eu ainda não sei tocar, eu espero um dia Aham. aprender, né? Ah, Dançar assim um pouquinho, mas assim, eu queria fazer mais, sabe? Eu tinha aquela coisa assim, eu queria poder ajudar um pouquinho em tudo que eu pudesse, assim, né? Não só no sentido da igreja, mas também para fora da igreja, tipo, de colocar isso, né? Tipo, enfim, para a comunidade que eu tô inserida, de repente levar uma oportunidade para uma pessoa que está ali também, como eu estava, sem uma perspectiva, isso, e eu ficava assim, eu quero fazer isso, eu quero devolver isso de alguma forma, né? E aí eu lembro que esse foi um dos pontos, assim, né? E quando eu estava aqui, no último chá que teve, no chá do Dia das Mães,
E aí eu estava nesse processo de oração, né, de conversar com Deus assim constantemente sobre essa questão profissional e tudo mais. E aí a gente veio fazer a decoração aqui do chá do Dia das Mães, né? E tinha sobrado um pedaço de papel, assim, e aí eu comecei a orar, só eu, assim, né? Eu sentei ali, estava fazendo o painel do Dia das Mães, eu sentei, e aí eu comecei assim, eu falei, Senhor, tipo, eu quero te adorar com o que eu sei, né? Assim, de uma Uhum. forma diferente, e eu comecei a pintar, a pintar um pedaço de papel, assim, que ficou até na mesa ali. E aí Sim. veio uma pessoa depois para mim e falou assim, nossa, você vai, tá tão lindo. E eu falei, gente, é só um pedaço de papel, sabe? Mas foi uma coisa Aham. assim que para mim foi tão espetacular, porque eu não fiz rascunho, eu não fiz nada assim, só foi fluindo. Né? E foi uma experiência assim que eu falei, meu Deus, mais uma confirmação para mim, né? De que esse é o meu lugar, de que esse é o meu papel aqui, sabe? Porque é possível adorar E que é Sim. a possível, Deus nossa, sem através dos dúvida, teus dons e sem talentos, dúvida. da Sabe sua E vocação. qual é uma das passagens bíblicas que eu mais gosto, né? Eu falo da a parábola assim que mais me chama a atenção. Claro que todas trazem um ensinamento, mas é a parábola dos talentos, né? Então, assim, agora a Gisele sim. falou algo muito forte, muito profundo, porque muitas vezes nós nos preocupamos com isso, né? A gente presta tanta atenção no talento do outro que acaba não encontrando o próprio, né? Eu sempre Uhum. tenho essa ideia, qual é o meu talento? Porque o do outro é o do outro. De repente, eu não sei adorar a Deus cantando, não tenho o dom de cantar, Uhum. não tenho o dom de falar, não tenho o dom, né, de Sim. fazer ministrações, enfim. Mas qual é o seu dom? O que você faz de melhor? É isso que você tem que oferecer para Deus, né? Então, não ficar prestando atenção no talento do outro para se Sim. descobrir, se realizar e ter os olhos assim brilhando, gente, tá? Então, é isso. Fala assim, meu talento é cozinhar bem, porque eu não ofereço, né, Exato. esse meu talento para o Senhor. Num momento que a igreja precisa, eu vou lá, vou cozinhar, né, vou fazer um cafezinho, faço bem feito, porque é o melhor, porque eu estou oferecendo para Deus. Então, eu vejo que todos os talentos, quando nós devolvemos de alguma forma para Deus, eu vejo que ele se torna extraordinário. Ele sai Uhum. dessa, né, desse Sim. patamar, né? Olha, um super talento, mas ele vira realmente o super talento, né? Porque eu estou realmente oferecendo para aquele que me Sim. deu a parte que cabe a ele. Eu acho isso muito importante também. Uhum. É, pastor, falar alguma coisa sobre Pois isso? é, e nós também queremos, dentro dessa temática que estamos abordando hoje, queremos deixar em aberto aqui para você que está nos assistindo para fazer perguntas para nossa convidada aqui, através do Estamos aqui. Uau! facebook.com/pastor.gil, Gio, pastor.gil, tá bom? Então, se você tiver alguma pergunta para fazer, entre lá nos comentários, clica também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, nós queremos interagir com você. Pela primeira vez aqui no nosso podcast, nós queremos estar interagindo aqui com você ao vivo aqui, tá bom? Ou então, se você está nos assistindo on demand, né, não ao vivo, não na hora, mas depois, né, através das redes sociais, você coloque lá a sua perguntinha. Nós vamos dar um jeito de mandar essa perguntinha para a Gi, para que a Gisele possa também te responder da melhor forma possível, tá bom? Com certeza. Gisele, continuando as perguntas, enquanto, né, o pessoal Sim. não começa a Manda aí. interagir e mandar as perguntas para você, eu tenho mais uma curiosidade. Você, como administradora também, creio que você também tem o hábito de ter planejamentos, Sim. certo? E quais são os seus planejamentos para o futuro? E essa parte da arte está realmente nos seus planos? Você tem algum objetivo a curto, médio e longo prazo aí? Sim, tenho. Eh, inclusive, assim, quando eu voltei agora de vez, assim, né, pra arte, Deus tem colocado, assim, muito eu digo que são muitos sonhos no meu coração, né. A curto prazo, são alguns que já estão em andamentos, que é de lançar alguns produtos, né, tanto para o público que é cristão, quanto para o público que não é cristão. E aí lançar o e-commerce, né, a gente já está num processo aí de criação dos produtos e tudo mais, é um dos projetos que a gente tem para agora. O projeto das oficinas online também, ele é um projeto que já é a médio prazo, né? Porque a gente vai ter o processo de gravação das aulas, então vem aí Uhum. bastante coisa legal. Também vem bastante curso presencial, inclusive curso específico de gestão para empreendedores criativos, né? Para a gente também dar uma luz aí para quem está começando ou quem já está nessa caminhada, né? Pequeno empreendedor. E a longo prazo eu tenho um que eu ainda não vou falar. Eu vou deixar vocês acompanharem pelas redes sociais. Ah. Já segue lá no Instagram, que é Sonhos em Letras, né? @Sonhos em Aham. Letras.
E aí também dá para acompanhar, né? Estou com bastante trabalho agora voltado para o público de casamento também, né? Isso foi um outro ponto que foi muito legal, porque eu passei um período também assim um pouco ansiosa no sentido de, nossa, o mundo inteiro está falando que a gente tem que ser especialista em uma coisa, né? Não sei se vocês já estão acompanhando esse movimento, assim, mas Sim. na música você tem que ter um estilo musical, você tem que ter um tipo de arte para você fazer. E isso foi outro ponto que eu creio que foi Deus que colocou no meu coração. Não, você é uma pessoa multidisciplinar. Você é boa, sim, em fazer um mural, você é boa em pintar aquarela, você é boa em tanta coisa, em ensinar, você consegue, né? Eu sempre Uhum. ouvi muito isso. Você tem uma boa didática, você fala bem e tudo mais quando dava as oficinas. E eu ficava, meu Deus, mas por quê? Se eu sou boa, né? Se as pessoas falam e certificam isso para mim, que eu sou boa em tantas coisas, por que que eu tenho que me limitar a uma coisa só? Né? E isso foi um outro ponto assim que deu uma virada de chave para mim assim, ultimamente, né, que foi dessa aceitação, de aceitar que eu sou uma artista multidisciplinar, né, que eu não Uhum. preciso ficar ali presa numa única coisa. E aí, né, se vocês entrarem depois lá no Instagram para ver, vocês vão ver que eu tenho um pouquinho de tudo, assim. Eu faço tudo que eu posso, na verdade, colocar arte, colocar um quezinho a mais ali de beleza, eu Uhum. vou e faço, sabe? Legal. Aí surge uma pergunta, Gi. Dentro Sim. das áreas que você atua, nessa área de artes, como uma Uhum. expressão da tua espiritualidade, da tua criatividade, quais são as áreas que você mais gosta de trabalhar? Que tipo de trabalho? Em que áreas você gosta de atuar? Ou que mais deu uma repercussão positiva dentro do teu trabalho e que Uhum. glorificou a Deus, né, através da tua vida? A gente queria ouvir um pouquinho disso para que a gente te conheça um pouquinho melhor no dia de hoje. Sim. Eu, assim, sou apaixonada, eu acho que é a primeira paixão, assim, que está lá no topo, desde que eu comecei a pintura em aquarela, né? E aí eu tento levar isso para tudo, né? Para personalização, eu tento levar isso para pintura em parede, tem algumas já que eu fiz. E assim, eu vejo que é uma abertura muito grande, assim, que eu tenho, uma facilidade muito grande que eu tenho para trabalhar com esse tipo de técnica, né? E aí, associado a isso, né, eu tenho gostado muito de trabalhar com produtos, enfim, personalizações para casamento, né? Uhum. E isso é uma coisa assim que eu fico muito feliz de poder trabalhar nessa área, porque para mim é uma forma de glorificar a Deus, é uma família nova que está nascendo no mundo que a gente vê, né, que a família já não está mais nesse lugar prioritário. E eu estou ali oferecendo meu serviço, né, tipo, colocando o que eu sei numa área que eu tenho certeza que Deus se agrada, né? O início de novas famílias. Então, é uma área assim que tem as portas estão se abrindo de uma forma até sobrenatural, eu creio, assim, que eu olho e falo assim, nossa, eu nem esperava, assim, sabe? Então, tem noivas que me encontram, assim, de outros estados, que eu fico, como essa pessoa me achou? Né? E é uma das coisas que eu sempre peço para Deus, assim, Ele me colocar em lugares que eu possa, com o que eu faço, continuar glorificando a Ele, né? Nem que seja, tipo, prestando um serviço para uma nova família que está nascendo a partir daquele Gente, momento, que assim. lindo isso, né? Então aí já ficam duas lições para você que está em casa nos acompanhando, né? Primeiro, se você quer desenvolver o seu talento, primeiro tem que ter planejamento, né? Sem Tem que ter. planejamento, a gente não vai a lugar nenhum. E os planejamentos, eles dependem de uma escala, viu, pessoal? Isso é importante. Esse curto, médio e longo prazo é muito importante porque se eu não estabeleço quando, eu chego qualquer Qualquer dia, momento. talvez nunca, né? Uhum. Então a gente sempre tem que ter esse Sim. planejamento. E o propósito, né? Olha que lindo propósito aí que ela encontrou nessa arte, nesse início de famílias, enfim. Isso é muito Sim. importante. O que você faz com que propósito? Vou deixar essa interrogação aí na cabecinha de vocês. E Rose, você falando assim, eu me lembrei também de uma frase de um autor norte-americano, né? Murdoch é o nome dele. Ele diz assim: quanto mais claro o teu alvo, maior será a tua fé. Sim. Então, clareza de alvo, né? Saber qual é a tua missão, teu objetivo, estabelecer metas, planejar a sua Uhum. vida é uma coisa de Deus, né? Uma coisa Uhum. que está na Bíblia Sagrada. Deus é um Deus de ordem, né? A palavra ordem na Uhum. Bíblia aparece 187 vezes. Deus veio trazer ordem em meio ao caos, né? Deus veio organizar as coisas Sim. que estão bagunçadas. A igreja foi estabelecida por Deus para justamente isso, poder gerar, né, organização em meio a um mundo de caos, né? Jesus Uhum. disse isso. Nós somos chamados
para ser sal da terra e luz do mundo, para fazer a diferença na nossa geração. E a gente fica muito feliz por isso. Quero até dar uma dica aqui de leitura, o pastor Giovanni gosta muito de dar Gente, dica de leitura. Tem um livro excelente, né, que se chama Tempo, Agenda e Foco. uau, Tempo, Legal. agenda e foco, que nos ensina justamente isso, a fazermos um planejamento da nossa vida, a descobrir em Deus os nossos dons, os nossos talentos, e ao mesmo tempo aprendemos a gerenciar o tempo, né? Como você falou, uhum, ou você aprende a administrar, gerenciar o seu tempo, ou você vai ser escravo do teu tempo. E o tempo é um recurso precioso. Tempo é dinheiro, né? Tempo produz riquezas, tempo faz testa a nossa vida, né? Então é muito importante nós sermos bons gestores de pessoas, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, mas também de recursos e também, principalmente, do nosso tempo. legal, gente. Sim. Nós estamos falando sobre essa sua parte profissional, né? Claro Uhum. que interagindo o tempo todo, relacionando com Sim. esse seu lado cristão, mas você foi sempre cristã a vida toda, desde berço, Gisele? Então, eu nasci num lar cristão, né? Minha mãe e meu pai são cristãos, mas eu me afastei da igreja na adolescência, né? Me afastei de Deus, na verdade, na adolescência, né? E eu fiquei um tempo afastada, né? Um tempo distante. E por incrível que pareça, dentro do meu processo de conversão, a arte estava presente, né? Olha, Eu até meus 15 anos, 15, 16 anos, eu ainda estava, né, na caminhada com Deus. Depois eu me afastei, fiquei um tempo distante e comecei o processo de voltar, assim, a me relacionar mais com Deus, voltar, né, à igreja e tudo mais ou menos ali em 2019, ainda no comecinho, né, uhum. naquele processo. E aí logo no ano seguinte veio o quê? A pandemia, né? E aí 2020 assim foi o ano decisivo na minha vida com Deus, assim, que foi extremamente marcante, foi a experiência que mais me marcou a vida toda, assim. Eu falo, e foi com arte. Eu estava nesse processo de conversão, pandemia ali, né, e tudo mais, e eu comecei a ter meu momento com Deus. Eu sempre me sentia culpada, no sentido assim de, poxa, eu cresci num lar cristão, por que que eu me afastei de Deus? Tipo assim, que coisa, o que que eu fiz, sabe? Eu tinha muito esse pensamento, então eu tinha muito aquela culpa ali comigo, né? De ter me afastado, de ter saído. Eu pensava assim, poxa, eu podia estar no outro patamar agora na minha vida com Deus se eu não tivesse saído. Então eu ficava muito presa nisso, assim, né? E aí eu orava muito, assim, né? Eu lembro que eu chorava, assim, eu orava para Deus, eu chorava, porque eu não queria sentir aquilo, né? Que era uma coisa, assim, Uhum. que me travava muito, assim. Te prendia ao Me passado, né? prendia, me prendia muito ao passado, assim, e eu via que eu não, parece que era uma corrente mesmo, né? Me prendia ali naquilo, naqueles pensamentos. E aí, na época da pandemia, começou esse negócio de live, né? Tipo, as pessoas fazendo live e tudo mais. E aí tinha um artista que eu gosto muito, que é o Miguel, que é esposo da Dani, e ele estava fazendo uma live pintando uma tela. E aí eu comecei a assistir aquela live. Assim, eu estava zapeando ali no Instagram, parei naquela live, comecei a assistir a live. E aí ele desenhando a tela, desenhou a primeira, desenhou a segunda. Quando ele desenhou a segunda, ele começou a desenhar uma flor. E aí eu fiquei assim, né? Eu falei, nossa, que bonita. Aquilo foi mexendo comigo, né? E aí, de repente, veio aquela impressão na minha cabeça. Filha, é isso que eu estou fazendo com você. Eu estou te fazendo florescer de novo em mim. Eu falei, eu estou doida. Falei, eu estou ficando louca. Nesse É, momento, eu falei assim, eu tenho que parar. Acho que eu estou Assistindo torando uma demais. live no Instagram. olha só. Assistindo uma live no Instagram. E aí eu fiquei assim, eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu tô aqui, né, delirando, alucinando, sei lá. E aí continuei assistindo a live, mais um pouquinho. De novo, a mesma frase. Filha, é isso que eu estou fazendo com você. Estou te fazendo florescer de novo em mim. Eu falei, pronto. Falei, tô definitivamente maluca, né? Foi o que eu Uhum. pensei, assim. E aí eu fiquei com aquilo, assim, naquele momento, assim, eu falei, ah, beleza, né? Eu vou guardar isso daqui para mim e não sei se foi, vamos ver. Na mesma semana, ele falou assim, gente, sabe aquela tela que eu estava fazendo a live? A gente vai rifar essa tela. E aí, tipo, era R$ 20, era o que eu tinha na minha conta, eu tinha R$ 20. E aí eu falei assim, eu vou fazer uma prova, pra ver se eu tô ficando doida mesmo ou não. Eu falei, Senhor, eu tenho esses R$ 20 aqui na minha conta, eu vou comprar um número, né, de uma rifa que tinha mais de 400 pessoas. Eu falei assim, é o que eu tenho, eu vou comprar um número.
eu quero só que o Senhor me confirme que foi o Senhor que falou comigo. E se foi o Senhor que falou comigo, eu vou ganhar essa tela, tipo, nessa rifa, Uhum. comprando um único número. E aí passou o tempo. Passou assim, acho que era início do mês, assim, foi final do mês. Aí eu tava de novo, eu tava desenhando em casa, assim, no quarto, e aí apareceu o story, gente, vai ser a rifa agora e tal, não sei o quê. Aí eu Hã. lembrei, eu falei, nossa, olha, eu falei, meu Deus, é a rifa da tela, né? Assim, é tão incrível para mim que cada detalhe assim desse dia me marcou. Eu lembro que eu olhei para a janela e eu falei assim, Senhor, a gente está conversado, né? Essa é Coisa boa, linda. hein? Aí, menina, aí assim, não deu, Sim. aí fizeram um sorteio lá, de repente ele me liga pelo Instagram. Gi, você ganhou a tela. Eu falei, pronto. Aí eu Olha que comecei a coisa linda. chorar. Gente, eu chorei, 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 chorei. Aí a mãe entrou no quarto e falou, o que aconteceu, né? E aí foi uma coisa assim que eu falei, nossa. E aí tá lá, até hoje tá na minha sala, assim. Foi a experiência assim que eu falo que foi o momento assim que eu da minha reconciliação de fato com Deus, assim, foi naquele dia, naquele momento, eu falei assim, nossa, Deus até falou comigo, Uma sabe? experiência Foi sobrenatural. sobrenatural. E aqui a gente tem outro ensinamento Foi tremendo, né? sobrenatural. Deus é um Deus Sim, de detalhes, né? de Às vezes detalhes. você pensa que Deus não está nem aí para sua vida, Deus não liga para Exato. você, Deus não está nem aí. Faça uma prova com Deus, né? Lance com fé, crendo, né? Faça como agir. Peça algo da parte do Senhor. O salmista diz: clama a mim e que eu responder-te-ei, né? Se nós clamarmos, Deus vai nos atender. E ainda o louvarei, né? Espera em Deus e ainda o louvarei. Foi mais ou menos o que aconteceu contigo, né? Sim. Deus é um Deus de experiências sobrenaturais. Deus é um Deus que fala conosco através da natureza, através da estética, daquilo que é belo. Eu me lembro, né, às vezes que a gente teve a oportunidade de viajar para alguns lugares lindos, né, dentre eles a Europa. Quando a gente chega, né, em alguns determinados lugares, alguns templos, algumas igrejas, alguns lugares lindos, não tem como não ver Deus através da Sim. arte humana, né? É algo Sim. tão lindo, né? Um quadro num museu famoso, algo sobrenatural de Deus, e Deus pode falar conosco, querido, você que está me ouvindo, em qualquer momento, em qualquer hora. Os nossos ouvidos é que precisam estar abertos para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que a voz de Deus é como uma voz de muitas águas, né? Ou seja, ela está sempre fluindo, ela está sempre caindo. É como se você estivesse de frente para a Foz de Iguaçu ali, vendo aquela cachoeira linda caindo. A voz de Deus está fluindo, Deus está falando com a humanidade o tempo todo. Muitas vezes é nós que não paramos para ouvir a Deus, nos detalhes pequenininhos da vida, um Deus de detalhes, né? Assim como Sim. você, através da tua criatividade, é louvada, né, pelos detalhes que você faz em cada arte, em cada convite, em cada detalhe, né, em cada banner, em cada coisinha que você faz, num quadro, numa pintura. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus criativo, mas também é um Deus de detalhe. Se nós formos fiéis no pouco, Deus vai nos conceder ainda mais. E fidelidade nos dons e talentos tem tudo a ver com isso, né? Quanto mais fiel nós formos, né, e promovemos a glória de Deus com os talentos, com a nossa vocação, com o nosso chamado, com aquilo que Deus entregou para nós fazermos, mais Deus vai derramando dons e talentos sobrenaturais sobre a nossa vida. E linda, Sim. né? Lindo demais essa experiência que você teve com É, Deus. e a Gisele não é a primeira pessoa que eu escuto falar isso, né? Será que eu tô louca? Gente, quando o Espírito Santo ele fala, né, com a gente, Sim. a primeira impressão é essa. Nós estou criando coisas na minha cabeça, né? Aham. E a gente tem que estar sempre atento a isso, porque Deus ele manda os sinais, Sim. ele se revela, né, através da própria palavra, mas muitas vezes, como o pastor estava dizendo, a gente não se atenta a esses sinais, a gente não para, a gente só quer falar, falar. O mundo hoje é muito mais verbal do que auditivo, Sim. né? Hoje as pessoas têm uma necessidade muito grande de falar. E aí deságua falar, falar, falar e não silencia momento algum para ouvir a resposta de Deus. Então eu Uhum. vejo que isso é muito importante também, Sim. né, Gisele? A gente parar para ouvir e cuidar, saber filtrar realmente o que a gente está ouvindo, se realmente está vindo de Deus, se realmente, né, é uma mensagem divina. E Deus ele nos mostra, fala que tudo aquilo que traz alegria para o nosso coração Sim. realmente veio de Deus.
né? Então a gente tem que se atentar bastante a isso também, porque nós temos sopro dos dois lados nos nossos ouvidos. Então, ouça Exatamente. sempre a voz, Sim, né, De daquilo Deus, que né? vai com deixar o teu certeza. coração em paz, daquilo que não vai te avergonhar, né? Como que eu sei definir a voz de Deus e a voz do inimigo? Eu sempre penso assim, aquilo que não preciso esconder de ninguém, que não vai me sentir, né, envergonhado, não vai fazer com que eu tenha Uhum, vergonha e que vai trazer paz para o meu coração, sim. aquela é a voz de Deus, Isso. Paulo não é? fala isso. É, Ele diz: seja a paz de Cristo, árbitro nos vossos corações. Então, Isso. quando exato. algo me traz uma paz verdadeira, e a Uhum, palavra paz na Bíblia significa um relacionamento harmonioso com o Senhor, uhum, frutífero, crescente, criativo, né? Nos detalhes da vida, essa paz é o árbitro de Deus nos nossos corações, né? sim. E além disso, nós temos também a intuição, que é a voz de Deus no nosso interior, quando Deus Uhum. fala ao nosso espírito humano, nos direcionando, ou nos freando, a fim de nos conservar, ou nos constrangendo, a fim de nos mobilizar dentro daquilo que Ele tem para nós, a Uhum, intuição. E além disso, também um dos aspectos, um dos filtros é a nossa consciência, né, Uhum. que é a lei moral de Deus escrita nos nossos corações. Então isso tudo é muito lindo, né? Quando a gente aprende a ouvir a voz nos detalhes é, da vida, né? Um abraço de uma e, criança, um sorvete que você ganha de alguém, um passarinho que está fazendo alguma arte no meio da natureza e de uhum, repente Deus fala com você, né? Através de um amigo com um conselho que dá para a sua vida, como aconteceu contigo, né, Gi? Um conselho de sim, uma amiga, uma motivação de alguém que queria o teu bem, que te amava, mudou, né? Foi uma chave que mudou a tua vida para um lado que estava meio que amortecido, que sim, sempre foi visto ao longo da tua trajetória, dentro da tua história que você contou para nós, mas além disso, foi uma chave espiritual que Deus girou, né? Que Deus virou. E mesmo assim você foi pedindo sinais, né, ao longo do sim. trajeto, e Deus foi E, sinalizando o que ele tinha para você. sim, e até hoje, assim, eu vejo muito por esse lado, sabe? Em tudo a mão de Deus, assim. Porque a gente vive, querendo ou não, a gente vive uma sociedade que a gente perdeu esse hábito de valorizar o belo, de valorizar a arte, né? De valorizar a criatividade. Como eu falei no início, né? A gente vem de um sistema educacional que ele não valoriza a criatividade. A gente é colocado dentro de várias caixinhas, né? Dentro de um padrãozinho. A gente vai aprendendo que a gente não pode errar, porque se a gente errar, a gente não ganha um ponto, a Isso. gente reprova, a gente não é bom se a gente errar. E aí a gente vai sendo moldado nessa caixinha e vai perdendo essa sensibilidade, né? Vai perdendo essa sensibilidade para o belo, para a arte. E isso também tem sido um crescimento muito grande para mim, assim, de parar, pausar, né? Pausar todas as vozes, digamos assim, e observar os detalhes, sabe? Observar coisas assim pequenas e o momento assim que às vezes eu estou ali pintando, estou desenhando, é o momento que eu mais tenho paz assim nesse sentido. E aí eu vou refletindo, vou ali conversando com Deus. Isso também tem sido uma experiência muito grande assim para mim, né? Daquele momento que eu estou ali fazendo qualquer trabalho que seja, para quem quer que seja, eu oro, eu peço a Deus, Senhor, que isso venha, né, despertar a pessoa para esse lado, para o que é belo, que agrade os olhos dessa pessoa, o coração dessa pessoa, de outras pessoas que vão receber, seja um convite com aquela aquarela, seja um quadro, ou enfim, um presente, onde quer que seja. E eu tenho pedido muito para Deus me despertar para isso, sabe? Para os detalhes, assim. E aí, quando as pessoas me perguntam, assim, de onde vem a tua inspiração? E eu falo que dos maiores momentos, assim, tipo, fora a questão ali da pintura, né? É observar o pôr do sol. Gente, eu paro assim, eu olho o pôr do sol e eu fico, meu Deus, que coisa incrível, que coisa. Eu olho as cores, assim, sabe? Começar a observar, isso é até uma dica, né? Porque eu acredito nisso, eu acredito que todos nós somos criativos, Sim. né? Não existe uma pessoa que não seja criativa. O que a gente não sabe, muitas vezes, é operacionalizar a nossa criatividade. Mas nós somos criativos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é criador, né? Sim. Tipo, e nós somos criativos. A gente também tem que se apropriar um pouco disso, né? E isso serve não só para a questão da arte, como eu falei, no trabalho, né, numa negociação, numa conversa ali, né? Você é criativo, você pode fazer aquilo. Apesar de nós não sermos incentivados, né, Gi? Nós brasileiros, sermos latino-americanos, sermos Sim, latinos e sermos passionais, ou seja, emotivos,
sentimentais em alguns aspectos, diferente de algumas outras culturas, né, outras Sim. nações. Não somos tão incentivados na escola, através da educação, infelizmente, né? Uhum. A arte é a arte, a filosofia, a área de humanas, de maneira geral, Muitas sempre é vezes não é nem colocada para avaliada, né? escanteio, Uhum, exatamente, é colocada em uhum. segundo plano, e é algo tão lindo, porque é uma expressão da nossa Exato. humanidade, né? Uhum. Então, é muito lindo quando a gente compreende isso, que Deus nos fez seres criativos, seres Isso. inteligentes, Uhum. que Deus é um Deus belo, é um Deus que tem prazer na beleza, Sim. né? Que tem prazer. Uhum. É claro que a beleza, aquilo que é estético, às vezes é meio subjetivo, né? É meio Sim. relativo. Uhum. É, eu já dizia, né? Os antigos, né? Beleza é uma coisa que é relativa de pessoa para Sim. pessoa, mas Uhum. existem conceitos gerais, né? De perfeição, Sim. de beleza, de Sim. estética. É até uma ciência dentro da filosofia, Sim. é o estudo da estética, né? Desde Uhum. os antigos, dos gregos, nós vemos que a estética sempre foi uma das temáticas filosóficas Sim. e temáticas existenciais, É. sendo vista, como eu falei, como uma expressão da alma É. humana. E hoje a gente já pode, né? Acredito que também é um dos campos que é tratado quando a gente fala de arte, né? A questão da estética, a expressão de uma estética em si. E a gente tem outras formas também da gente enxergar a arte, né? Como uma expressão cultural, como uma expressão de um momento histórico. Então, imagina, né? Se a gente for olhar, né? Tipo, enfim, Picasso, esses grandes pintores que a gente conhece. Alguns tratam de uma forma ali, às vezes, até intrínseca, que se a gente não parar para observar os detalhes, a gente não vai perceber a expressão daquela cultura, daquela época, né, daquele momento que aquela pessoa vivia. E aí a gente Então, vê a importância, por exemplo, de ler, quando você está visitando um exato. museu, né, algum lugar, Sim, você lê aquele textinho que tem do lado da pintura, da sim. escultura, para você mais ou menos estar É, inteirado do contexto do pela que qual aquela aquela obra obra foi foi feita, feita. né? Exato. Uma coisa que eu observei muito visitando vários museus, né, Museu do Vaticano, Museu do Louvre na França, Museu Monet, vários museus que a gente teve a oportunidade de conhecer. Inclusive, ano passado, tive a oportunidade de passar 10 dias na França com a minha filha, visitar assim, lugares Perfeito. magníficos, maravilhosos. Foi uma viagem bem cultural, com uma Legal. filha adolescente, tempo Sim, de dedicação exclusiva legal. para ela, Uhum. e foi maravilhoso. Assim. Então, o brasileiro tem que despertar para esse lado, né? Ele Precisa. tem que se descobrir ali, porque é uma expressão da nossa natureza, da humanidade, Sim. né? Claro que a gente sabe que tem de tudo, né? Existe hoje uma arte até meio esquisita, estranha, né? Mas assim, de maneira geral, a arte ela revela a graça comum de Deus, como diz Uhum. a teologia, Sim. a beleza de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus. Inclusive, alguns teólogos dizem que uma das expressões da graça comum de Deus, que é, vamos dizer assim, as virtudes, o caráter, a expressão do próprio caráter da virtude de Deus, por exemplo, você pode ouvir numa sinfonia de Vivaldi, por exemplo, né, as quatro Uhum. estações de Vivaldi, você está Sim. escutando ali quatro momentos, né, as quatro estações climáticas que existem: o outono, o inverno, a primavera e o verão, em Sim. momentos diferentes em uma sinfonia musical. E aquilo te remete a sensações, a momentos da tua vida, né? A música tem esse poder. E é que eu Uhum. queria te perguntar agora, assim, né, para a gente Sim. fechar assim com chave de ouro. Para você, assim, quais são as expressões artísticas que você mais gosta, que existem dentro da arte, já que você é uma especialista Uhum. nessa área, né? Uma pessoa que gosta dessa área artística. Quais são as maiores ou as principais manifestações artísticas que existem hoje, que você possa Que nos eu passar e passar para os nossos ouvintes? Então, assim, eu vou falar muito do que eu também me interesso, assim, né, que eu pesquiso Sim. mais. Eu acredito que a gente vive um tempo também que a gente está tirando a arte daquele lugar inalcançável, sabe? Assim, eu acho lindo quando a gente fala dos museus, das galerias e tudo mais. E eu acredito que ao longo do tempo a gente colocou, né, enfim, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, a gente colocou a arte nesse lugar e a gente tem que começar a entender que a arte ela é para todo mundo, né? Que ela está ali não só
um grupo seleto de pessoas ou só para quem visita o museu. A gente pode ter uma expressão artística, por exemplo, na arte urbana, Uhum. né? Que a gente vai Uhum. falar sobre, muitas vezes, sobre alguns aspectos sociais, alguns aspectos culturais. Eu me encanto muito por esse tipo de expressão, eu amo, né? Não à toa sou apaixonada pela execução de murais aí, né? Tanto na minha Aham. profissão mesmo como fazer as paredes e tudo mais. Mas eu acredito que, para além disso, tem a questão da música, né? Eu sou apaixonada por música clássica, né? Eu também, Sou tá, uma gente? fã. Inclusive, hoje comprei um fone de ouvido Eu, para ouvir eu, eu música gosto clássica. muito. Em Belém, a gente ia muito, né? A gente não, eu ia mais, né? Eu tenho uma prima. Eu tenho um tio e uma prima que eles são musicistas, são incríveis. Eu fico apaixonada, assim. Ela é violinista. E eu sempre ia para o teatro com eles, assim, né? Então eu amo também poder ir ao teatro, ver orquestras, né? Eu sou apaixonada por esse universo. Amo dança, né? Tipo assim, eu sou Uhum. apaixonada por dança, que eu entendo isso. Tem inclusive um livro que é muito legal, que ele fala exatamente sobre como ser cristão e continuar sendo brasileiro, né? Da gente entender a arte como essa expressão de uma cultura também, né? Uhum. Uma arte mais voltada para o social, para a comunidade. Eu gosto muito desse tipo de expressão artística e é algo que Deus tem despertado muito no meu coração, assim, sabe? De levar a arte para esse lado também, de mostrar que ela é acessível para todo mundo, que a gente pode ter música clássica, a gente pode ter uma música popular brasileira ali agregada. E eu sou apaixonada, assim, né, por quase todas as expressões, mas assim, a música em si, né, e a arte urbana nesse sentido tem me Encantado. É. encantado, assim, tem me despertado muito para esse lado de mostrar, né, eu acredito que assim, enquanto artista cristã, desse dever assim de mostrar para as pessoas que aquilo é acessível, que aquilo está ali disponível para elas, né? Eu vejo às vezes até, eu acredito que nas igrejas a gente tem visto esse movimento um pouco maior. Sim, Eu sim. sempre Sim. converso em casa, eu falo que para mim é um privilégio estar aqui nessa igreja especificamente, que eu sei que tem uma valorização do que eu faço, da arte, não só do que eu faço, mas de outros artistas maravilhosos que a gente tem aqui na igreja também. E para mim, assim, é um dever colocar isso para outras pessoas, né? De tentar despertar não só o público cristão, mas principalmente o público cristão voltar ele para esse lado, sabe? De, Uhum. de enxergar a arte dessa forma, de valorizar a arte, né? Que coisa Dentro linda. desse, É. desse Eu, processo, eu, assim. como arteterapeuta, né, então eu tenho um olhar mais avaliativo em cima Sim. da arte. Eu gosto de você viaja na alma da pessoa a partir de uma Uhum. expressão Sim. artística, né? Não falando somente na parte estética, mas você analisar realmente essa expressão. Nós temos, o pastor Giovanni gosta de indicar livros, eu vou indicar filme. Tem um filme da Nise da Silveira. Tá? Então, ela foi pioneira É. na arte-terapia, ela que trouxe uma revolução, né, na psiquiatria, trazendo a arte-terapia Sim. até a Nise aparecer. Então, quem era internado, né, nessas clínicas Uhum. psiquiátricas eram considerados realmente um corpo, né, eu falo assim, sem função, vegetativo, Uhum. como se não tivessem sentimentos, Sim. emoções, e a partir da arte-terapia ela começou, né, a mostrar para o mundo que não, que eles eram capazes de se expressar Uhum. a partir de pinturas em Sim. telas, enfim, tinha uma expressão da emoção de cada um. Ela chegou a ser presa, né, por denunciar alguns métodos que eram utilizados nessas Sim. clínicas de psiquiatria, conseguiu provar que a loucura, ela não deixava de, não isolava o lado emocional, né? Então que na época, né, era considerado tudo loucura. Uhum. Enfim, é uma história linda, tem um filme e eu deixo como indicação para vocês assistirem, conhecer um É. pouquinho mais sobre isso aí, viu? Aproveitando essa parte das indicações, tem um livro também que é muito legal, que é Arte mais Fé, uma teologia do criar. Ele é da Thomas Nelson, né? É de um artista que ele é japonês. E aí ele traz, gente, é um livro incrível, assim, sensacional. É esse e Arte e Bíblia. São 2 livros que a gente pode até compartilhar Olha que eu quero depois. ler, hein? São Ah, já? maravilhosos. Eles trazem toda essa questão da espiritualidade, do quanto que a Bíblia mesmo nos permite fazer essa conexão entre arte e espiritualidade, hein? São incríveis. E uma das coisas nesse que eu falei do Arte mais Fé, uma teologia do criar, ele coloca a arte até ali fazendo, né, uma associação com o processo de redenção.
que ele fala assim que a arte, mais do que consertar alguma coisa, ela vem transformar e melhorar aquilo. Então, se você tem, por exemplo, vamos supor que ele traz uma analogia no livro que é do não é do cristão, ele é da arte japonesa, das louças japonesas, né? Que ele traz uma parábola lá que quando quebra, o servo vem e reconstrói aquilo com fios de ouro. Então ele traz essa analogia para a arte, né? Então a gente pode, por exemplo, eu posso ter um muro que está feio, digamos assim, e aí eu posso vir, mais do que pintar e refazer aquele muro, deixar ele branquinho, colocar uma arte ali para mostrar o que ele tem de melhor, sabe? Então ele traz esse processo assim de que é mais ou menos como Deus faz com a gente, né? Eu digo assim, nesse processo de conversão, que ele vem, não só restaura, mas ele mostra o que você tem de melhor, o que você ainda pode alcançar de melhor. E ele coloca a arte muito nesse papel assim também, né? Ele faz essa analogia e várias outras analogias ao longo dos livros assim. É uma indicação muito legal também para a gente entender um pouco mais sobre esse tema, né? Do nosso papel enquanto cristãos, da fé cristã associada ali às artes. É muito Que bacana. lindo isso, né, gente? Gi, quero te agradecer, tá? que Nós estamos agradeço. chegando ao final do nosso podcast aqui. Eu vou perguntar mais para você depois, Sim. né? O pessoal que quer deixar perguntas também, né? Pode Sim, deixar pode abaixo deixar. aqui desse podcast. E depois a Gi pode estar ajudando a responder, o pastor Giovanni, né? Nós podemos estar interagindo com vocês nas perguntas. Gi, eu queria, né, antes de você sair, nós exploramos você com conteúdo. Eu queria que você deixasse para o pessoal, quem quer te encontrar, quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, como entrar em contato com você. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, né, que hoje é a maior rede social que eu tenho utilizado, que é @sonhosemletras, né? Até o nome já fica para uma outra conversa. E pode também, aí lá no @sonhos em letras tem o link na bio, que aí tem o meu contato, tem as outras redes sociais, que vocês vão poder me encontrar no TikTok, no Instagram, no Pinterest, em várias plataformas aí voltadas para a criatividade. E aí eu estou montando também o portfólio pelo Behance, né? Quem trabalha assim com arte pode também procurar por lá. Olha que Mas o legal. Instagram é o principal. Legal, gente. Aí já sabem como encontrar essa menina, né? Conheça, faça uma visita no perfil dela do Instagram, conheça o trabalho dela, super vale a pena. E eu quero deixar meu muito obrigado para você que esteja aqui conosco nesse podcast nesta tarde. Você que vai acompanhar depois, que não pôde estar ao vivo, um grande abraço. E eu quero passar, é claro, a palavra agora para o pastor Giovanni, para ele finalizar esse podcast com aquela oração para você. Graças a Deus, querido, foi uma alegria ter você conectado conosco desde já, Gi. Te agradecemos de todo o coração. Esperamos ter outras oportunidades de te ouvir. Você fala muito bem, ó. Quem sabe não tem o dom também da palavra, né? Bem articulada, fluida no falar. É uma área que eu amo, a área do ensino também. Maravilhosa, maravilhosa. A gente está boquiaberta aqui com muitas curiosidades, né? Pena que o tempo acabou, mas com a graça de Deus teremos outros encontros nessa nossa nova plataforma que a Igreja Casa na Rocha oferece para você, nosso podcast Casa na Rocha. E aí eu quero terminar então orando pela sua vida, quero agradecer de todo o coração, quero pedir a você que compartilhe esse link, esse vídeo com outras pessoas, sejam artistas ou não, sejam pessoas da área ou não, sejam cristãos ou não, seja você que tem interesse nessa área, compartilhe tudo isso, esteja conectado conosco e que Deus abençoe em nome de Jesus. Feche os seus olhos, se você tiver liberdade, coloque a mão no seu coração. Nós queremos orar abençoando a sua vida ao final dessa nossa transmissão. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, queremos colocar a vida de cada um dos nossos ouvintes desse podcast diante do Senhor. Que tudo aquilo que foi falado aqui, os dons, os talentos sobrenaturais, naturais, inatos, ou seja, que já nascemos com ou desenvolvemos ao longo da nossa vida, possamos ser fiéis, ó Deus, aos talentos a nós confiados. Possamos nos descobrir no Senhor, assim como a Gisele se encontrou no meio do caminho, ó Deus, o Senhor foi guiando ela, orientando, sinalizando a sua vida, Pai, dentro do propósito que o Senhor tinha para ela como artista, como administradora, como filha de Deus, que possamos nos descobrir em Deus, dia a dia, para que possamos viver a nossa vocação,
o nosso chamado, o nosso propósito. Senhor, colocamos a vida de cada um dos nossos ouvintes. Venha trazer a paz que excede todo entendimento. Venha tocar cada alma, cada vida. Ó Deus, possa ser uma expressão do teu amor, da tua graça, da tua glória. Pai, em nome de Jesus, vai tocando, vai transformando, vai redimindo, vai restaurando todas as coisas, libertando cada uma dessas vidas. Nós colocamos elas diante do Senhor e te agradecemos pela oportunidade de hoje pregar a tua palavra a nível internacional através das mídias sociais. Obrigado porque a tua palavra hoje não tem impedimento, não tem bloqueio, ela transcende, ó Deus, os diversos lugares, as diversas plataformas. E nós te louvamos de todo o coração pelas possibilidades e portas abertas que o Senhor tem aberto para nós. Ó Deus, que possamos ver o belo da vida, que possamos ver a bondade de Deus revelada em toda a criação, a graça comum de Deus revelada a todos os homens. Possamos, ó Deus, crescer, ó Deus, na perfeição diante do Senhor, assim como nós desejamos aquilo que é belo, aquilo que é bonito, aquilo que é estético, ó Deus, aquilo que é perfeito, possamos caminhar rumo à perfeição, que é a vida e obra de Jesus de Nazaré, que possamos refletir, como foi falado pela Rose, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, a imago Dei, todos os dias da nossa vida, expressarmos a criatividade de Deus através das nossas vidas, e quem sabe alguns se descobrirem na área da arte, nas áreas humanas. Nós te pedimos isso de todo o coração, Pai, te louvamos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e Amém. amém. Quero deixar para você também as nossas redes sociais da Igreja Casa na Rocha, nosso Facebook, Instagram e YouTube, Igreja Casa na Rocha. Você está nos assistindo através do Facebook do Pastor Giovanni, você pode compartilhar esse link através do Facebook e também através do YouTube, youtube.com/PRGiovanni. Então, entre lá, continue conectado conosco, entre também no nosso site, casanarrocha.com. Lá você vai ter artigos, áudios, vídeos, cursos online de graça para abençoar a tua vida, o teu coração, te fazer crescer, florescer no Senhor e conhecer a nossa comunidade, endereços, horários de culto, todas as nossas redes sociais e como você pode também fazer parte dessa comunidade e contribuir conosco. Deus abençoe a todos, a graça e a paz de Jesus.